Olá, eu sou Matheus e esse é o curso de componentes dinâmicos no SketchUp. Na aula de hoje, vamos estudar as operações matemáticas dentro do SketchUp, certo? Na aula anterior, a gente estudou sobre a importância de utilizar o sinal de igual quando for começar qualquer operação dentro do atributo, né? A gente estudou como funciona, eu dei alguns exemplos de operações matemáticas, né, como uma divisão, uma subtração ou uma adição, e hoje a gente vai se aprofundar mais ainda nesse campo de equações matemáticas dentro dos componentes dinâmicos do SketchUp, certo? Quais são as 4 operações matemáticas que a gente consegue fazer aqui? São as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, essas 4 operações matemáticas você consegue fazer tranquilamente dentro dos componentes dinâmicos, tá certo? Então, vamos pegar um valor aqui, tá? Qualquer. Eu vou zerar o meu campo aqui, meus campos de atributos aqui que eu já tinha colocado na aula passada. Vamos vir aqui em largura e vamos colocar um valor fixo para que a gente possa estar trabalhando com esse valor, tá certo? Eu vou utilizar aqui no meu próprio componente personalizado e vou colocar um valor fixo aqui de 100 centímetros, tá certo? E a gente vai trabalhar em cima dele, que é para ficar mais fácil a explicação e também os cálculos, tá certo? Aqui, quando a gente estiver trabalhando, né, com as operações matemáticas, você consegue fazer uma soma de valor com valor ou de um atributo com um valor ou de atributo com atributo, como eu mostrei na aula passada. Então, por exemplo, sempre lembrando da regra, quando para manter o valor fixo ou o componente, o atributo ali dinâmico, para manter o componente dinâmico também, sempre iniciar com sinal de igual, tá certo? Então, vamos supor aqui que eu queira um valor vezes outro valor dividido por outro valor, por exemplo, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero 12, vou botar aqui 123 centímetros, e eu quero fazer uma soma de mais 15,5 centímetros. Então, aqui você viu que ele já fez a soma dessa operação, né? Eu consegui colocar um valor mais outro, e eu posso botar aqui na frente, por exemplo, um valor de menos, tá? Menos 12. E aí ele deu uma diminuída. Então, aqui você só precisa dizer o que o atributo tem que fazer, qual a operação que ele tem que fazer. E aí ele já vai te dar o resultado automaticamente, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente fez essa conta aqui, né? De 123 mais 12, 13,5 menos 12, por exemplo. E você pode também fazer vezes, né? Lembrando, na regra matemática, que o vezes ele é feito primeiro, né, do que a adição e a subtração. Então, se eu botar aqui vezes 2, por exemplo, no caso, ele vai resolver esse problema primeiro. Então, sempre que você quer, por exemplo, pegar o valor disso aqui e multiplicar por 2, a gente vai estar utilizando aí os parênteses que eu vou estar mais explicando mais à frente, tá? Mas, por exemplo, aqui ele vai fazer 12 vezes 2 e depois essa conta aqui, né? 123 mais 13,5 menos o valor que vai dar aqui, né? Que vai ser 24. E aí, se eu der um Enter, ele já vai fazer a conta aqui pra gente, tá certo? Lembrando que ele fez isso aqui. Então, se eu botar 24 dividido, tá? Tá aqui, dividido por 3, a gente vai perceber que quais são as operações matemáticas, né? Multiplicação e divisão são feitos primeiro. Então, primeiro ele vai resolver essa equação, depois ele vai pegar esse valor, dividir por 3, e depois o valor vai ser subtraído do valor da soma desses dois, certo? Então, primeiro a ordem é multiplicação, divisão, adição e depois subtração, certo? Então, se eu aplicar aqui, ele vai fazer toda essa conta para a gente. Então, você consegue fazer isso com valores fixos, né, se você quiser, ou com valores de um outro atributo, como foi visto na aula passada. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, eu quero que a minha largura seja 100 mais 5, por exemplo, tá? E dá um Enter. E aí, você fez uma soma, né, uma adição aqui, de um valor mais outro, de um valor de um atributo mais outro valor. Ou, se você assim achar melhor, você consegue fazer uma soma, uma equação de um atributo somado a um valor de um outro atributo também, como eu mostrei na aula passada. Você der um Enter, né? Você tem aqui a soma de um valor de 100 de um atributo e 50 de outro atributo. Então, vamos supor que o nosso atributo aqui ele vai ficar com uma largura de 100, tá? Na minha altura, eu quero que ele fique metade da minha largura. Então, eu vou fazer o quê?
eu vou botar igual, né? Lembrando, sinal de igual, que é uma regra obrigatória, e vou botar o valor de largura, né? Clicando aqui no campo, no atributo largura, e vou dividi-lo por 2. E vou dar um Enter. Então, você percebe aqui que o meu valor já está dando 50, porque eu dividi o valor da minha largura por 2. Na minha profundidade, eu vou querer que ele seja, né, o valor da largura menos 10 centímetros. E vou dar um Enter. Então, a minha largura aqui agora está com 90, né? 90 ou 900 milímetros, que é o valor que está aqui, certo? Então, você consegue trabalhar esses valores em cima de um valor fixo, por exemplo. Nesse caso aqui, como exemplo, a gente está usando nesse componente aqui. E aí, se a gente alterar o valor desse componente, por exemplo, para 150 e der um Enter, você vê que nossa caixa aqui, nosso componente, ele cresceu, né, porque o valor foi dobrado, né? Logo, todos os outros valores também foram aumentados. Então, a gente tem aqui 150, len Z, né, que é a nossa altura, está fazendo 75, e len Y, que é a nossa profundidade, está fazendo 150 menos 10 centímetros. Ele faz essa conta para você, tá certo? Então, a gente consegue fazer todas as operações matemáticas. Então, eu posso botar aqui menos 10 dividido por 2, por exemplo. Tá? Você percebe que ele fez o quê? 145. Por quê? Como eu disse, divisão ele vem primeiro que subtração. Isso aí é matemática básica, né? Que a gente aprende na escola. Então, primeiro ele fez a divisão, depois ele fez a subtração. Então, ele dividiu 10 por 2, que deu 5, e ele fez 5 menos largura, que deu 145. E como é que eu faço, então, para que ele pegue esse valor aqui e divida por 2, né? O resultado dessa soma, dessa subtração, e divida por 2. Aí a gente vai começar a utilizar parênteses para separar essas questões de equação, tá certo? Então, por exemplo, aqui em len, eu quero que ele faça essa conta primeiro e depois ele divida o valor que sobrar daqui por 2. Então, a gente vai colocar um parêntese aqui no começo da nossa equação. Vamos colocar outro parêntese aqui no final da nossa equação. E aí, o valor que estiver aqui, que der aqui, vai ser dividido por 2. E aí, eu vou dar um Enter. Deu 70, né? Se a gente pegar aqui, largura 100 menos 10, 140, dividido por 2, e aí ele deu o valor de 70. Então, você consegue fazer essa multiplicação aqui, tá certo? Eu posso vir aqui, vamos mudar aqui o valor para 100 novamente. Vou dar o valor de 100. E aqui, em largura, eu posso fazer uma soma também, tá? Então, eu posso botar aqui, ó, largura, abro parêntese, divido por 3, né? Estou dividindo o valor da largura por 3. Vou dividir por 2, né? Que é um valor mais simples, 50. Dividido por 2, mais 20, por exemplo, né? Que vai dar 70. Você dá um Enter, o valor está 70. Porque ele fez o quê? Ele resolveu primeiro o cálculo que está entre parênteses e depois resolveu o valor que estava fora dele. Então, ele somou o resultado desse com esse, tá certo? E você pode colocar mais parênteses aqui se você achar necessário. Por exemplo, você pode botar aqui outro parêntese aqui, tá? E botar aqui, por exemplo, vezes, deixa eu botar aqui o sinal de vezes 2. Então, ele vai fazer primeiro a fórmula do parêntese interno, esse valor, depois o desse aqui. Lembrando que sempre que tiver um parêntese aqui, tem que acrescentar outro aqui, né? Isso aí também é a regra da matemática. O que acontece se eu não colocar esse parêntese? Se eu apagar e deixar somente esses 3 parênteses e der um Enter aqui, ó, ele vai me dizer, já está me dando aqui, ó, que teve um erro no atributo, na fórmula do atributo aqui, len x, que a contagem de parênteses está errada. Então, você tem que vir aqui e adicionar o parêntese que está faltando, e dar um Enter. E aí ele fez 140. Ele fez largura, que é 100, dividido por 2, que dá 50, mais 20, que vai dar, no caso, essa soma vai dar 70, vezes 2. E aí, ele deu 140. Tá certo? Você pode, por exemplo, pegar o valor de len x, né, 140, que é o que está aqui, e adicionar aqui em len z, por exemplo. Eu quero que ele faça o valor de len x. Vou botar um parêntese aqui, tá? Vou botar um parêntese, quero que ele faça len x menos 50. Vou fechar esse parêntese e quero dividir esse valor, tá? Por exemplo,
dividir aqui por 3. E eu quero fazer uma soma e depois uma multiplicação. Então, eu fiz uma conta aqui de menos, tá? Uma de divisão. Agora, eu quero fazer uma conta de adição. Então, eu vou fechar aqui os meus parênteses. Aqui, tá? E vou botar aqui mais 30, vamos supor, tá? 30. Vamos fechar esse parêntese. E aí, esse valor ele vai ser multiplicado, tá aqui o sinal, multiplicado por 4, por exemplo. Então, a gente tem aqui várias condições entre parênteses e cada uma vai ser resolvida corretamente. Que aí ele vai resolver de forma correta como vai ficar o valor desse atributo. Então, aqui, por exemplo, ele vai resolver primeiro len(x) menos 50, que é o parêntese interno, é o primeiro parêntese interno aqui. Depois vai resolver o resultado dessa conta dividido por 3, que é o do segundo parêntese. Depois ele vai pegar o valor disso tudo, somar mais 30, que é o outro parêntese, e o resultado de tudo isso ele vai dividir por 4. Né? No caso, o resultado do valor que sobrou desses daqui, mais 30, e aí ele vai multiplicar por 4. E se eu der um Enter aqui, ele ficou 240 centímetros. Tá? Você pode pegar a calculadora e fazer a conta, né? E você vai ver que vai dar esse valor aí também. Então, você consegue trabalhar com parênteses para resolver questões matemáticas, tá? Então, é bastante importante também você saber utilizar esses parênteses para que você esteja resolvendo seus problemas de matemática. Assim, você consegue trabalhar com as operações matemáticas, todas elas, a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração, certo? Então, aqui é basicamente matemática básica aqui. Você está utilizando aqui todos os meios de fazer cálculos dentro do SketchUp, que seria esses básicos aqui, certo? E aí você consegue trabalhar tanto utilizando um valor fixo dentro do atributo, como, por exemplo, dividido por 2, ou você pode, por exemplo, colocar aqui dividido por um valor de um outro atributo, tá? Vamos clicar aqui em profundidade, por exemplo. Então, eu botei esse valor dividido pelo valor do atributo profundidade. Eu posso dar um Enter. E aí, deu 1,8 centímetros, certo? Foi o valor que deu da subtração desse valor dividido pelo valor da profundidade. Então, você consegue estar trabalhando essa questão de cálculos usando tanto números fixos quanto valores de atributos. Esses atributos eles podem ter valores fixos ou não, né? Podem ter valores maleáveis, por exemplo. Eu vou trazer aqui um exemplo, tá? De como isso vai funcionar na prática. Eu tenho aqui uma caixa, né, que eu deixei aqui oculta. Essa caixa, você percebe que ela tem aqui uma espessura, tá, da sua base, a espessura aqui do seu teto, né, desses sarrafos aqui de cima, e as laterais estão embutidas dentro da caixa. Né? Estão aqui as peças, a base e o teto, estão passando por cima das laterais. Então, quando a gente vem aqui, eu vou abrir aqui os componentes dessa caixa que eu criei, e vou colocar aqui, por exemplo, na altura, um valor de 900, né? 900 milímetros. Não se preocupa, tá? Isso aqui é só para demonstração. Depois eu vou explicar direitinho como criar esses menus e criar a caixa. A gente vai chegar nessa parte também, tá certo? Então aqui a gente mede daqui para baixo, você percebe que a nossa peça ela não tem 900 de altura. Por quê? Porque na nossa fórmula a gente colocou aqui o desconto da peça do teto e da peça da base, que tem a espessura de 15,5 milímetros. No caso aqui está com 16 por causa das opções aqui, tá? Deixa eu só vir aqui rapidinho, preferências. Resolvido. Então, essa medida aqui para cá, 15,5 milímetros, tá certo? Então, por isso que a nossa peça, ela fez essa subtração do valor da peça de cima e do valor da peça de baixo. Então, se a gente entrar aqui, né, nas camadas e chegar até a minha peça, você vai perceber que aqui em Len Z, né, que é a configuração da minha altura da minha peça, de 2 cliques, você percebe que ele está fazendo altura menos Lx vezes 2. O que seria Lx? Seria o valor da espessura, 1,55. Então, ele está fazendo um atributo menos outro atributo vezes 2. Certo? Então, aqui a gente tem aqui, está pegando o atributo altura, que está aqui marcado como 90, menos o valor de Lx vezes 2.
Então, ele está fazendo o valor de 1,55 vezes 2, que dá 3,1. E aí, você consegue dimensionar a nossa peça, tá? E aí, aqui também, como você percebeu, utilizando o sinal de igual, a gente consegue travar, né? Botei igual LX, a espessura da minha peça. E aí, por exemplo, quando eu for esticar minha peça aqui, deixa eu abrir aqui as opções de componente, vou botar aqui um valor grande de 1.200, você percebe que a minha peça aqui ela não deformou, né? Ela não ficou deformada. Então, esses valores fixos, né, com um sinal de igual, vai servir bastante para a gente estar parametrizando os nossos componentes, tá certo? Então, a aula de hoje seria basicamente isso. Essa questão de mostrar a vocês como funciona essas questões de operações matemáticas, o que dá para fazer, você consegue utilizar parênteses, você consegue usar a multiplicação, a adição, a subtração e a divisão dentro do seu componente, tá certo? E reforçando, né, vá praticando em casa, vá praticando aí no seu computador, criando componentes, fazendo teste com fórmulas, né, com parênteses, resolvendo questões de equações aí. Você vai testando o seu componente e aí você vai adquirindo mais experiência e mais praticidade com o uso dele, tá certo? Então, por essa aula é isso. Valeu e até uma próxima.